estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja.
Bom dia aos queridos radioouvintes e internautas da 98.3 FM, Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Cumprimentamos a todos, em especial o pessoal da técnica, porque sem o apoio deles, nós não poderíamos chegar aos abençoados lares ou lugares onde você se encontre, meu irmão, minha irmã. Pedimos ao Divino Pai Todo-Poderoso que abençoe as nossas tarefas e ao nosso amado Mestre Jesus que venha ter conosco. O título que eu escolhi para hoje é O Casamento, afinal é uma conversa de longo prazo. E nesse mês que nós comemoramos a data do querido Santo Antônio de Pádua, né? Quem não pensou em amarrar o Santo Antônio para conseguir aquele namorado, aquela paixão, aquela pessoa, né? Enterrando o Santo Antônio, diziam alguns, para que aquele casamento se concretizasse, ou aquele namoro fosse para frente, né? Isso são coisas do nosso imaginário, muitas vezes mitológicos, que trazemos de vidas transatas. Mas, para as reflexões à luz da doutrina espírita, eu procurei lá um artigo do senhor Gebaldo José de Souza, postado na revista semanal O Consolador, cuja data é 22 de março de 2015. E também peguei alguns parágrafos do capítulo 8 e do capítulo 10 do livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, e algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento. Mas vamos lá, porque pensando no nosso Santo Antônio, né? No capítulo 8, Clóvis Tavares analisa o vocabulário metapsíquico que define o Dr. Lobo Vilela que o fenômeno de bicorporeidade ou bilocação, que é o aparecimento simultâneo do mesmo indivíduo em dois lugares distintos, foram fatos dessa natureza que contribuíram para a canonização de Antônio de Pádua e Alfonso de Ligório. Há inúmeros casos de desdobramento na vida de Santo Antônio. Seu biógrafo, o padre Jean Antoine, relata que ainda era frade agostiniano quando, achando-se em meditação um dia, Santo Antônio teve a visão de São Francisco de Assis. De desdobrado lhe apareceu em Coimbra e anunciou-lhe, de parte de Deus, que ele devia entrar na religião dos frades menores. Assim é que Santo Antônio muda, né? Relata o padre Jean Antoine. Outro desdobramento que aconteceu quando Santo Antônio era guardião em Limoges, durante a Semana Santa, na noite da ceia, na igreja da cidade chamada de São Pedro dos Quatro Caminhos, antes da aurora, semeava ele a palavra de vida nas almas que se reuniam em torno do seu púlpito. À mesma hora, cerca de meia-noite, os frades menores cantavam em seu convento as matinas do ofício do dia. Ora, o guardião, Santo Antônio, estava designado para ler uma lição de matinas. Já os frades haviam chegado à lição que Santo Antônio devia ler, quando, de repente, ele apareceu no meio do coro e, em voz solene, pôs-se a cantar a lição. Que impressionante, gente! Deviam de ser isso para o povo que estava ali, né? Todos os frades presentes ficaram espantados. E com razão, porque sabiam que a essa hora ele estava ocupado numa arrabalde da cidade a pregar ao povo. O poder de Deus fez que ele, no mesmo instante, estivesse com seus irmãos no coro, onde cantavam a lição, e na igreja de São Pedro, no meio da multidão, sobre a qual espalhava as sementes do Evangelho. Muito conhecido também é o caso de bilocação, em que Santo Antônio, estando em Pádua,
e sabendo de que seus familiares eram acusados de horrendo crime, desdobrou-se, achando-se horas depois em Lisboa para defender os seus. Naquela época, lembra-se Salvini, 3 meses não seriam suficientes para percorrer a distância entre Pádua e Lisboa. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em seu livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, também se refere a esse fenômeno de bicorporeidade, explicando que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte se aplica aos perispíritos dos vivos. Convido a todos a entrarem no estudo dessa magnífica obra, que esclarece muito, em especial, a essa propriedade do perispírito e que alguns médiums, como era o caso do nosso querido Santo Antônio, que hoje a gente pensa que é só casamenteiro, era muito mais do que isso, né? Ele devia de gostar de casamento, acredito eu. Mas era uma pessoa impressionante, as faculdades que tinha, né? E também, diz assim, também Santo Antônio de Pádua se contam fatos referentes ao dom da profecia. Seu biógrafo, Dom Alfonso Salvini, refere-se a um caso acontecido durante a permanência do apóstolo franciscano na França. Na cidade de Puy, vivia um notário de vida escandalosa. Antônio, porém, respeitava-o e tratava-o com singular deferência. Isso irritou o tabelião, de vida irregular. O santo, porém, explicou-lhe que, no futuro, não só ele se converteria à fé cristã, como ainda morreria por ela, na condição de mártir, em terra estrangeira. Anos mais tarde, o tabelião seguiu para Jerusalém em companhia do bispo de Le Puy, onde não só se converteu à fé cristã, como foi morto depois de 3 dias. E tudo isso, gente, é um introito que eu trago, assim, muito simples, para a gente pensar no casamento, né? Por quê? Porque na literatura espírita, uma das passagens mais belas de Humberto de Campos, na obra Boa Nova, onde se refere às bodas de Canaã. Ele fala de amizade, porque não há dúvida de que entre os cônjuges, um condimento essencial é a amizade. E esse capítulo, não por acaso, leva o título de Amor e Renúncia. E conta ali Humberto de Campos que Pedro estava incomodado, né? Pelas bodas de Canaã, tudo aquele fato que tinha acontecido. Aquele pedido de Maria para que ele convertesse água em vinho, porque o vinho tinha acabado. E os casamentos, às vezes, duravam vários dias, né? E aquilo era gravíssimo, que faltasse comida e bebida. Então Pedro, depois daqueles fatos, pergunta: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpretação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu. Pelo que o mestre continuou, as bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. Aqui eu vou me deter um pouquinho. Por que motivo? Porque aquele símbolo, né? Aquela imagem que a espiritualidade pede para Allan Kardec colocar ali, a vide, né? A planta, representando aquela transformação do espírito imortal. Nós somos exprimidos como a uva para tirar o melhor de nós.
Nós somos assim, testados, digamos assim, amassados pelas dores da vida, para que saia o melhor de nós, nessa transformação. E aqui ele respondeu, né, um símbolo, a união do céu com a terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. A boa nova é alegria, a mensagem do Cristo é alegria. A mensagem da doutrina espírita há de ser uma grande alegria em nossos corações. Continua dizendo Humberto de Campos, estou com os meus amigos e amo-os a todos. As palavras de Jesus, né? Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem, nunca contaminando a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Gente, que coisa mais linda! Se a gente conseguisse fazer isso tudo por o nosso ou a nossa companheira, né? Ter esse máximo de alegria, alegria sadia, alegria que vem do bem, do bom sentimento. Então, convido os radioouvintes e internautas para que relembremos os momentos vividos no namoro, porque diz o articulista Gebaldo, né? José de Souza, que antes do casamento os diálogos assumem singular encanto, embalados na melodia do sonho. É todo digamos assim, um sonho de primavera, é tudo colorido, é tudo cor-de-rosa, como falamos, né? E no Antigo Testamento, em Provérbios 18, versículo 22, diz assim, o que acha uma esposa, ou seja, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E nosso Paulo de Tarso relembrava na carta aos Efésios, capítulo 5, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Tudo é linguajar metafórico, gente. Tudo é essência, é espírito, muito mais que letra. E André Luiz, no capítulo 20 de Nosso Lar, ele diz assim, após o casamento. Em muitos casos, não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem. Eu gosto de conversar. Saber falar, saber ouvir, sem interromper ao outro, saber escutar com escuta amorosa, saber falar amorosamente ao nosso companheiro ou companheira. E Emmanuel vem nos resgatar que quando acontece essa azedume, né, ele diz assim no livro Luz no Lar, no capítulo 49, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. E como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? O homem e a mulher aguardam o casamento, diz Emmanuel, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações, decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos.
fácil, dessa forma, reconhecer que todas as dificuldades domésticas são trazidas por nós próprios, das existências passadas. Mas lembremos com esperança que casais que se amam desenvolvem linguagem própria. Gestos, olhares, sorrisos e piscadelas valem por discursos. Traduzem pensamentos que palavras não exprimem. Conduta que lhes dá alegria e paz. Os sorrisos esses são tão bonitos, gente. Ver um par que sorri já se entende, né? Seus corações se acham próximos. O que lhes favorece o diálogo sereno e constante. Constante, diz aqui, expondo com clareza os próprios sentimentos. E é por isso que nós, em qualquer situação, devemos orar. Orar é arar, dizem os espíritos, não é trabalhar. Porque toda vida a dois demanda de nós um trabalho, um esforço para criar, digamos assim, um terceiro elemento que é a convivência a dois. A gente tem a convivência consigo mesmo quando estamos sem compromisso. Mas quando a gente se junta com outra pessoa, aí devemos criar o entendimento, renunciando muitas vezes às nossas ideias, cedendo. É um teste de paciência, de tolerância, de silêncio, de amor, de muitas coisas que são potências da alma. Essas potências que ainda são sementes dentro de nós, e é por isso que neste dia, nesta manhã, relembrando o nosso queridíssimo Santo Antônio de Pádua, que levou muitas pessoas a se comprometerem em casamentos ou uniões, que Ele permita que esse sentimento seja aprofundado, para que os dois evoluam juntos e que um dia consigamos ser aquilo que diz das Escrituras, né? São dois espíritos em dois corpos, mas que conformam uma só alma. Que consigamos formar a alma do lar a dois. E para isso temos a grandiosidade da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que abençoou aquelas bodas de Canaã como primeiro elemento. E a doutrina espírita é uma doutrina que chama a todos os que foram convocados a cumprir essa missão, além de esposo, esposa, pais, daqueles espíritos que vêm reencarnar com uma oportunidade também na Terra. Que possamos novamente reviver esse sentimento puro, lindo e belo, que nos levou um dia a apaixonar-nos por essa alma, e que talvez é uma união que vem de muitas vidas. E como podemos hoje fazer um novo final, como nos dizia o querido Chico Xavier, não poderemos voltar atrás em nossos erros, nossos desacertos, mas podemos começar hoje um novo, digamos assim, uma nova ideia, um novo planejamento, uma nova oportunidade a dois. Sejam todos abençoados, iluminados, porque é o lar a dois que contribui para a reencarnação. Muita paz, muita luz, e Jesus e nosso querido Santo Antônio nos abençoe a todos. Que assim seja.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Então, queridos irmãos, neste momento em que nos preparamos para o passe, que cada um possa elevar bem alto seus pensamentos, ir ao encontro de Jesus, podendo também levantar suas mãos, ou levar sua mão ao seu ferimento, à sua dor, à sua angústia, à sua dor física, à sua dificuldade do momento. Entregando ao nosso irmão amado que disse-nos: ninguém irá ao Pai senão por mim, as nossas dificuldades. Pois que temos o Pai que tudo sabe, que tudo vê, que conhece os nossos sofrimentos, mas que enviou seu Filho amado para nos auxiliar a entender, a seguir em frente, sem jamais perder a esperança, sem perder a fé, que cada dia é um dia a ser vivido, porque esse presente chamado vida
que nos foi dado, só o Pai sabe o tempo do seu extermínio. E que nós, na nossa pequenez de entendimento, possamos seguir os passos do Mestre amigo e seguir os seus ensinamentos, colocando em prática, principalmente, o seu amor. Pedimos, Pai amado, que neste momento toda a humanidade seja envolvida na tua luz de amor, encarnados e desencarnados. Que cada irmão possa receber um abraço amigo na forma de conforto espiritual, na forma do perdão, na forma de paz, de harmonia. Que cada lar seja visitado por um anjo amigo e assim o equilíbrio se faça. Vamos colocar a luz de Jesus como uma alegria imensa a invadir os nossos seres neste momento. Quando dizemos o poema de amor que esse mestre amigo nos ensinou, para que quando quiséssemos falar com o Pai, elevássemos bem alto o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós, Pai, o teu reino, mas o teu reino de amor, Pai, de justiça, de caridade. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai amado, acima da nossa aqui na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em novas tentações terrenas. Livra-nos de todo mal, agora e sempre. Que cada um possa estar recebendo esse abraço amigo. Que cada irmão que abreviou sua vida, ou que tenha intenção de fazê-la, possa ser colocado no colo de Maria, Mãe de todos nós, que com o seu amor incondicional afaga a cada um, fortalece a cada um, ama, consola e perdoa, compreende e ampara, hoje e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Fiquem com Jesus. E que assim seja. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti